Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias começando com o zumbi coreano, o atleta peso pena do UFC, ele que enfrentou Brian Ortega na última luta dele e foi derrotado, ele entrou como muito favorito para aquela luta e acabou sendo surpreendido. Brian Ortega fez uma performance brilhante, né? Realmente foi uma luta ali espetacular do lado do Brian Ortega e o zumbi coreano realmente estava meio estranho na minha opinião. E agora saiu uma notícia, né, de como ele teve que lidar ali com essa derrota e ele também disse que dormiu mal, né, 2 dias antes daquela luta, por isso que ele tava ali realmente bem estranho, né? Não tô dizendo aqui que ele só perdeu por isso, não é isso, mas nitidamente ele tava mais lento, ele tava meio perdido ali naquela luta, mas a notícia nem é sobre a performance dele, a notícia é sobre como ele teve que lidar com essa derrota. Segundo ele chegou ali no fundo do poço, ele ganhou 20 quilos depois dessa derrota, porque ele ficou muito mal emocionalmente, foi difícil lidar com aquela derrota, lembrando que se ele vencesse a luta ele ia disputar o cinturão, no final das contas, como o Brian Ortega venceu, ele vai disputar o cinturão. Então o zumbi coreano disse que procurou até ajuda psiquiátrica, porque ele realmente ficou totalmente desestabilizado, né? O cara chegar a ganhar 20 quilos por comer compulsivamente por conta desse mau resultado ali pra ele, realmente é bem triste, né? Eu, principalmente como um grande fã do zumbi coreano, às vezes como fã aqui, eu não tenho acesso, né, necessariamente ao dia a dia do cara, mesmo ele tendo um canal no YouTube e de vez em quando eu assistindo algum vídeo, é difícil a gente saber como é o backstage ali, né? E principalmente saber como ele teve que lidar com essa derrota. Então a gente saber que o cara afirma que chegou no fundo do poço e ganhou 20 quilos por conta dessa derrota, realmente é algo bem pesado, né? Então eu gosto de trazer esse tipo de notícia justamente para mostrar que o lutador não é só aquilo que a gente vê na hora que o cara tá lutando, o cara tem uma preparação, o cara quando perde pode não lidar tão bem com a derrota, como foi o caso do zumbi coreano, né? Porque é diferente você perder uma luta e não gostar do resultado e às vezes, sei lá, dar uma desculpa porque você perdeu. Isso não quer dizer necessariamente que você está sofrendo a ponto como um cara que come compulsivamente e ganha 20 quilos. E ele é um cara atleta peso pena. O cara ganha 20 quilos, tudo bem que ele não tem o peso em off, né, do que ele luta no peso pena, mas mesmo assim, 20 quilos, até pra mim, que sou bem maior do que isso, é muita coisa. Mas enfim, vamos para a próxima notícia, porque senão eu vou ficar falando demais dessa mesma notícia. A próxima notícia é sobre o Ed Álvares, né? Ele falou aí sobre o Khabib Nurmagomedov, acabou falando ali sobre ele, se ele pudesse, né, ter a oportunidade de enfrentar o Khabib, etc. Enfim, eu vou ler aqui a declaração que ele deu ao Morning Combat. Ele disse isso aqui: sou o único confronto que faria algum sentido ou que seria péssimo para Khabib. Tem um cara que o deixou em maus lençóis nos leves, essa é a verdade. Tibau causou dificuldades a Khabib, porque não era muito bom em nada. Também sou assim, não sou um grande striker, não sou um grande wrestler ou muito bom no jiu-jitsu. Sou atlético, tenho um espírito forte, um coração forte e vou lutar até a morte. Tibau teve um ótimo plano de jogo, sólido e provavelmente venceu aquela luta. Ele foi capaz de igualar as forças de Khabib e seu wrestling. Isso é o que eu sou capaz de fazer contra praticamente todos os oponentes. Essa luta teria sido especial. Lembrando, né, Ed Álvares foi campeão peso leve do UFC. É um cara aí que é um dos maiores veteranos, né, do esporte. O cara tá desde 2003 no esporte. Ele lutou com os maiores nomes. Enfim, é um cara aí totalmente relevante. Um cara muito bom. Fez excelentes lutas na carreira e acabou falando isso sobre o Khabib. É claro que seria uma luta muito interessante, eu gostaria muito de assistir, mas pra mim a impressão é que é mais um daqueles nomes que diz que teria o que é necessário pra vencer o Khabib. A gente já ouviu essa história muitas vezes, né, e ninguém conseguiu vencer. É claro, não dá pra bater o martelo e dizer que o Khabib derrotaria ele, eu prevejo o futuro, eu tenho uma bola de cristal. Não, o Ed Álvares poderia vencer o Khabib, mas o que eu tô dizendo é que já virou costume a gente ouvir lutadores, ou às vezes os fãs, falando que tal lutador teria tudo pra vencer o Khabib. E ninguém teve até hoje porque o cara não tem nenhuma derrota. E infelizmente, se ele não lutar mais, a gente não vai saber se ele perderia ou não. Mas vamos para a próxima notícia, agora uma notícia mais rápida, que é sobre uma luta peso pesado que foi casada para o dia 27 de fevereiro, que vai ser uma luta principal que vai acontecer em uma edição do UFC. Vai ser, na verdade, na edição onde teríamos na luta principal Dominick Reyes e Jiri Prochazka, uma luta excelente, mas essa luta acabou caindo, foi removida do card por motivos por enquanto ainda desconhecidos e teremos então na luta principal uma luta de pesos pesados que vai ser feita entre dois caras que venceram o Júnior Cigano, o Jairzinho Rozenstruik e o Ciryl Gane. Uma luta bem legal, uma luta muito importante para o Ciryl Gane, porque se ele vencer o Jairzinho, ele vai dar uma subida muito boa na categoria. Como eu disse, uma luta legal, mas se fosse para escolher, se tivesse essa opção de não ter caído a luta do Dominick Reyes com o Jiri Prochazka, eu particularmente, pro meu gosto, eu preferia muito mais assistir Dominick Reyes e Jiri Prochazka do que Ciryl Gane e Jairzinho. Não que não vai ser uma luta legal, como
eu tô dizendo. Mas se fosse comparar uma com a outra, se eu tivesse que escolher, eu preferia que fosse mantida a do Dominic Reyes e o Jiri Prochazka. Mas deve ter acontecido ali alguma lesão, alguma doença, alguma coisa aconteceu. E claro, deve ter essa luta no futuro. Então ficaremos com uma luta que, na minha opinião, é um pouquinho menos emocionante. No papel também, porque na prática pode ser uma baita luta, vai saber. Mas enfim, era isso. Vamos para a próxima notícia e última desse vídeo, que é sobre uma treta que tá rolando aí no Twitter entre, adivinhem quem, né? Um personagem recorrente nas confusões, que é o Dillon Danis, amigo do Conor McGregor, e o ex-campeão do UFC, Michael Bisping. Pois é, teve ali uma discussão entre eles, principalmente porque começou ali aquelas críticas, né, do Bisping em relação ao Dillon Danis, ao Jake Paul, ao Ben Askren, enfim, ficarem, na opinião do Bisping ali, meio que desvalorizando o boxe por conta do trash talk, enfim, a forma como eles estão promovendo ali esse show aí que vai ter do Ben Askren contra o Jake Paul, e o Dillon Danis meio que tá ali no meio da história, porque o Jake Paul também provocou ele. Enfim, o Bisping fez algumas críticas e claro que o Dillon Danis foi no Twitter e respondeu. E aí que começou a treta, porque depois o Bisping respondeu o Dillon Danis e eu vou ler essas declarações aqui agora para vocês entenderem. Então o Dillon Danis começou tweetando isso aqui: fique na cabine de comentários onde é seguro, caso contrário você precisará de mais do que ciência doce para consertar o que eu faria com seu outro olho em um ringue de boxe, seu idiota. Pois é, essas foram as palavras aí do Dillon Danis, lembrando, fazendo essa referência ao olho, porque o Bisping, não sei se todo mundo lembra, mas ele perdeu um olho, né, por conta do chute do Vitor Belfort. Isso ficou ali meio que escondido, né, ele tem a prótese ali, mas isso ficou escondido, ele continuou lutando por um certo tempo, e depois ali que ele se aposentou, ele acabou assumindo, mostrou que ele tinha um olho de vidro e tal. Então o Dillon Danis pegou pesado aí, né, na zoeira, né, na provocação, na ofensa, sei lá como você quer chamar, e ofendeu, mas claro que o Bisping não ia ficar quieto, e o Bisping tweetou respondendo o seguinte: palavras grandes para um lutador não comprovado. Os dois, sim, apenas 2 lutadores que você enfrentou têm registros de 2 vitórias e 5 derrotas e 2 vitórias e 4 derrotas. Por favor, pelo amor de Deus, cale a boca e pare de se envergonhar. Além disso, você estreou no MMA em 2018, estamos em 2021, 3 anos e 2 lutas, vai engraxar os sapatos de McGregor, seu perdedor. Lembrando, Dillon Danis é um grande amigo do Conor McGregor, por isso, né, essa relação, mas calma que o Bisping ainda falou mais, ele falou isso aqui: imagine ser tão inseguro sobre sua própria carreira de lutador, que na verdade não existe, que você tem que constantemente atacar lutadores fora da organização em que está para obter influência e permanecer relevante. Pois é, tá aí o Bisping dando uma baita sapatada no Dillon Danis, né, respondendo o Dillon Danis com partes do argumento dele que são fatos, né, que são a questão dos lutadores que o Dillon Danis enfrentou, a quantidade de lutas que ele fez no ano, o cartel dos lutadores que ele enfrentou. Então ele usou ali fatos para atacar, né, trouxe ali a realidade, né, para atacar o Dillon Danis, enquanto o Dillon Danis na verdade não usou fato nenhum ali para atacar o Bisping, né, simplesmente o único fato que ele citou é o Bisping estar numa cabine de comentários, afinal de contas ele atua mais agora como comentarista, já que ele não luta mais, né, mas assim, eu não vou escolher um lado, mas se for para analisar por argumento, eu acho que ficou mais feio aí pro Dillon Danis, que realmente é um cara que fala, mas na hora que você vai olhar o cartel do cara, vai olhar a quantidade de luta, vai olhar quem ele enfrentou, vai olhar os resultados, né? No caso do MMA em si, que a gente tá falando aqui, não tá falando da carreira dele no grappling, mas no caso do MMA, porque já que ele provocou o Bisping, é um atleta de MMA, né? Então acho que foi por isso que o Bisping respondeu por esse lado. Mas enfim, essa é mais uma das confusões aí que o Dillon Danis se mete, né? É um cara aí, um estagiário de McGregor que gosta de falar besteira pra todo mundo, provocar, porque ele acha que ele vai virar um Conor McGregor por causa disso, né? Doce ilusão. Aliás, tem muitos atletas, né, que não só do MMA, mas tem muito atleta que acha que se imitar o McGregor, sair xingando e tacando garrafinha, enfim, arrumando confusão, que vai virar um McGregor, vai ficar milionário, né? Não é tão fácil assim, não é só copiar tão mal assim que simplesmente você vai ter o mesmo sucesso, né? Não é a mesma coisa. Mas enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa notícia, sobre qualquer uma outra, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos de notícia pré-evento, pós-evento, salários, enfim, tudo que a gente tem aqui. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!